A única opção para se investir em crédito e renda fixa e obter retorno sem riscos de taxas de juros são os fundos high yields. Alan, a dinâmica atual do mercado de créditos europeu gera rendimentos particularmente altos. Qual é o motivo disso? Sim, a dinâmica atual do mercado de créditos europeu está muito forte e gerando altos rendimentos, porque o BCE vai iniciar seu programa de compras no próximo mês, que é muito importante para o grau de investimento. E o impulso é muito positivo para o crédito. Os fundos high yields ainda geram rendimentos atraentes e o ambiente macro está muito positivo para as empresas. Além das variáveis técnicas favoráveis, as variáveis fundamentalistas para as empresas também são muito positivas, especialmente na Europa. Portanto, esse é o momento e o ambiente perfeito para se começar a investir em créditos. Ainda não é tarde, apesar dessa tendência positiva para o crédito, particularmente o high yield, já durar desde o início do ano. Eu acredito que ainda há muito espaço e impulso para se beneficiar dessa dinâmica. Os fundos high yield geralmente são associados a altos riscos. Qual seria o seu conselho para investidores preocupados com isso? Os fundos high yield dependem do crescimento global e um crescimento apenas morno já é suficiente para que esses fundos tenham um bom desempenho. O pior momento para se investir em high yield é um pouco antes da recessão, mas hoje temos crescimento suficiente para que esses fundos tenham um retorno muito atraente. Portanto, eu diria que o principal risco é o crescimento. Mas como precisamos de crescimento apenas morno, isso não é uma preocupação. O cenário central atual não é de pré-recessão, mesmo que a economia chinesa esteja desacelerando, porque ainda temos crescimento muito sustentável e suficiente para os fundos high yield na Europa e nos Estados Unidos. We still have a very sustainable growth in Europe and in US, and it's just enough for high yield. Em minha opinião, particularmente para algumas estratégias, é importante investir no momento. Obviamente, há riscos como a Brexit na Europa e os riscos políticos, que poderiam causar volatilidade no mercado. Mas as variáveis fundamentalistas e técnicas são tão boas que o mercado provavelmente terá desempenho muito bom este ano. A very good market coming along this year. E por que os investidores deveriam apostar em títulos high yield com vencimento em vez dos mais tradicionais? Como eu disse anteriormente, ainda temos muitos riscos e muita incerteza. Eu não diria que os investimentos high yield tradicionais não são atraentes, mas a nossa estratégia específica no momento é o investimento em títulos com vencimento, e sua grande vantagem é o prazo determinado para o rendimento. Nesse tipo de estratégia, o risco de crédito e os riscos em geral diminuem com o tempo, o que é muito importante, porque daqui a 3 anos, esses fundos terão muito menos risco. The risk in general will diminish, and that's very important because we know what's going on today. In 3 years, for example, this fund will be very short. Portanto, de certa forma, os riscos no momento não são muito diferentes, mas com o tempo eles vão diminuir e você tem uma boa proteção com o vencimento, em comparação com os fundos high yield tradicionais. Você poderia falar um pouco mais sobre o seu novo fundo, Oderholt Rendement 2021, para investidores suíços? Nós abrimos esse fundo há 1 ano e tivemos muitas boas oportunidades, porque os spreads aumentaram muito e no mercado norte-americano não tivemos risco e tivemos retorno no ano passado. We don't have risk and we have return. So it was a very good opportunity last year.
Este ano, nós decidimos reabrir o fundo, porque notamos esta oportunidade de elevados spreads, com poucos riscos no mercado. Portanto, temos uma boa oportunidade para se obter retornos no mercado novamente. Hoje, o retorno esperado é de cerca de 5,5%, que não é muito no ambiente de renda fixa. Mas considerando que o rendimento é negativo para muitas classes de ativos fixos, os fundos high yield são claramente os portos seguros no momento. The fixed income environment. So just consider that you know that we have negative yield on many asset classes in the fixed income. High yield is clearly the safe haven for the moment. Então, basicamente, esta é uma boa hora para se investir em fundos high yield. Sim, esta é uma boa hora para se investir em crédito. E se você não gosta de se expor a riscos das taxas de juros, elas certamente vão aumentar. Não hoje, não na Europa, mas daqui a 2, 3 anos. Portanto, a única opção para se investir em crédito e renda fixa e obter retorno sem riscos de taxas de juros são os fundos high yields, especialmente considerando que o BCE vai iniciar seu programa de compra de títulos em breve. Os riscos em se tratando de retorno são baixos, particularmente para essa estratégia de fundos com vencimento. You have risk, but you have, not so much risk regarding the return, and you have very well protected, particularly in this type of strategy, which is the target maturity fund. Alan, muito obrigada por conversar com a gente e compartilhar seus comentários. Muito obrigado. Isso encerra a nossa entrevista de hoje. Obrigada pela audiência e continuem conectados a Dukascopy TV para mais atualizações. Até mais.